Olá, eu vou apresentar para vocês um artigo que é parte de uma pesquisa que trata dos biomas brasileiros que geram, né, espécies vegetais para o artesanato. Nesse recorte, nós estamos trazendo as espécies da Mata Atlântica e do Cerrado em Minas Gerais. Essa pesquisa, eu sou Nádia Maria Mourão, eu sou doutora em design, sou professora da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. Nós começamos a falar um pouco sobre essas questões que envolvem as mudanças climáticas, né? É importante destacar o quanto que os desmatamentos estão afetando, não somente os biomas, mas diretamente a nós, seres humanos. Mas dos biomas, o cerrado, ele vem perdendo muito do seu território, como também as queimadas e os rejeitos de minério, né, que ocorreram na Mata Atlântica, principalmente no território de Minas Gerais nos últimos anos, que afetaram os biomas e têm afetado significativamente. Neste trabalho, apresento um breve levantamento de algumas espécies da Mata Atlântica e do Cerrado na região metropolitana de Belo Horizonte. Desculpa, busca-se analisar a viabilidade dessas espécies nativas como matéria-prima para o artesanato, respeitando os biomas locais. Os procedimentos metodológicos desse artigo, que também são oriundos da pesquisa, é um levantamento da cobertura vegetal dos biomas em Minas Gerais. Foram realizados estudos e relatórios individuais das 46 espécies coletadas por meios de levantamentos biográficos e visitas aos parques. Para o recorte desse artigo, nós apresentamos apenas 13 espécies que foram analisadas. Então, eu trago aqui para vocês uma parte do mapa de Minas Gerais para a gente perceber que existe uma região que faz parte, né? Ela tem uma vegetação muito intensa, que corresponde a 32,9% de todo o estado. E dessa área toda vegetada, né, de remanescentes da cobertura nativa, a gente tem o bioma cerrado, que é 20,5%, Mata Atlântica, que está na região leste, que é 9,5%, e a Caatinga, que está no norte, uma parte bem menor, que é 2,9%. É bom a gente entender que a Mata Atlântica ela é uma mata muito densa, muito semelhante também às matas da Amazônia, e mais de 20 mil espécies vegetais fazem parte, né, de toda essa composição que representa, né, cerca de 35% das espécies existentes no Brasil. No território mineiro, a gente pode ver como que a Mata Atlântica se comporta, que são as folhas grandes, largas, né, lisas, entrelaçadas entre cipós, líquens, samambaias, orquídeas, que depois elas servem também como material para o artesanato. De algumas dessas, rapidamente, o gerivá, por exemplo, é uma espécie de uma palmeira, que ela dá uma semente de um coquinho, que é muito utilizado depois de seco para fazer biojoias, como, por exemplo, brincos, bolsas, tapetes, cordas, cestas. Também as folhas são utilizadas para serem interlaçadas, então é uma espécie muito utilizada no artesanato. Tem a canjarana, que também é uma espécie muito utilizada pelo tipo de madeira, né, dos galhos que podem ser aproveitados, de uma coloração avermelhada, que é maleável e muito semelhante ao pau-brasil, que dá um trabalho de artesanatos maravilhoso. Do Cerrado Mineiro, eu vou apresentar que o importante desses são a grande diversidade também tem nos buritizais, veredas e sertões, que são espécies muito diversificadas, né? E entre elas, o mulugum, por exemplo, as sementes são utilizadas para confeccionar colares, pulseiras, brincos, que é uma semente muito diferente, semelhante a um feijão. E parte desses estudos, né, a gente pode dizer que eles vão gerar um catálogo dessas espécies vegetais da Mata Atlântica e do Cerrado para a produção artesanal. Eu aqui vou apresentar um breve quadro com informações gerais que vão compor esse catálogo. Então, por exemplo, o cedro rosa, que é uma espécie da Mata Atlântica muito rico, que serve também para urbanização. O morototó, que também é uma outra espécie muito utilizada, as folhas dela muito utilizadas também para esqueletização. A bracatinga, uma espécie muito diversificada, utilizando também as sementes para poder gerar artesanato. O mutambá, ou mutumba, que também é utilizado também para o artesanato, ele forma uma espécie arbórea muito baixa, que dá para ser, é maleável também para o artesanato. O mojoeiro, que dá folhas densas, que podem também ser esqueletizadas, os galhos, eles podem ser cortados e trabalhados como tranças, né? Então, utilizados também
na produção artesanal, entre outros, como, por exemplo, o olho de cabra, que é de uma planta que é muito utilizado para colares, para brincos, para fazer também trabalhos entrelaçados, né, que entra em redes, que entra em construção de outras coisas que o olho de cabra ele dá um trabalho muito bonito também em anéis, biojoias em gerais. O guararuvu, ou guararuvo, ele ele é da Mata Atlântica, é uma espécie que ela é bastante alta, porém as folhas são muito utilizadas para a produção artesanal. O baru, gente, que é uma delícia, é uma outra espécie que dá um coquinho muito, um fruto muito rico e é muito apreciado dentro do cerrado, e que também tanto as folhas quanto os galhos e as sementes são utilizados, a própria semente do baru também é utilizada para o artesanato. A boleira, outra espécie da Mata Atlântica, que é maleável, uma madeira maleável utilizada. O murici no cerrado é muito aproveitado também. Enfim, como são muitas, eu apresentei aqui algumas que podem ser utilizadas para artesanato, para alimentação, para medicamento, para uma série de coisas que, de uma maneira geral, são muito exploradas em Minas Gerais, tanto da Mata Atlântica quanto do Cerrado. E a gente utiliza isso através das sementes não germinativas, por exemplo, que elas podem gerar biojoias, podem gerar uma série de produtos utilizando essas sementes, né? Elas podem ser até pigmentadas, elas são tratadas, né? E é bom a gente saber que esse material ele é rico na produção artesanal, e não só em Minas, mas em quase toda a região do norte e do sul do Brasil. A Adélia Borges, ela fala que é importante a gente saber que os recursos e os métodos oferecidos pelo design, eles provocam a valorização dos aspectos afetivos, históricos e culturais de um produto, de maneira a contribuir para essa preservação. Então, saber que esses saberes dos povos tradicionais contribuem muito com a participação do design para que as espécies, os biomas possam ser preservados e a cultura local também, né? Então, nós podemos dizer nessa breve apresentação que, por produzir muitos artesanatos em Belo Horizonte, por exemplo, no Mercado Central, nós encontramos diversos insumos. Então, mas desses insumos, a maioria desses os artesãos não sabem que espécie é aquela, de onde que ela vem, se ela é nativa ou não. Então, a gente pensa que eles só conhecem pelos nomes populares, e às vezes o nome popular não é referente àquela espécie, porque, por exemplo, jacarandá. Várias espécies têm nome de jacarandá. Então, é bom conhecer exatamente que espécie está sendo aproveitada para o artesanato. E isso auxilia na preservação da espécie nativa no seu local, né? Assim, como que a comunidade pode contribuir para a preservação dos biomas. E nós pretendemos fornecer um catálogo dessas espécies, contribuindo não só para o designer, para o crescimento do conhecimento do design, mas também para a população conhecer os biomas locais. Então, é isso. No artigo vocês vão encontrar as referências do trabalho, ele ainda tem muita coisa, não se esgota nessa breve apresentação. E deixo aqui o meu contato, nadiamorão@gmail.com, telefone 99135 1105, e eu agradeço demais essa oportunidade de estar com vocês. Até breve.